Oi, gente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial. É tudo minúsculo. Raquel Mariana Oficial. Tudo junto. Tem chegado lá, né? Muitas pessoas, né? Provenientes aqui do canal do YouTube. Eu fico super feliz, irmãs. E eu recebi também uma cartinha lá no meu e-mail que é assim, é tudo minúsculo também. Se tem algo que você queira falar, de um assunto assim pessoal, íntimo até, e que não pode expor aqui nos meios dos comentários, né? Porque quando vocês comentam, fica assim, público, todos têm a possibilidade de ver, né? E eu recebi uma carta lá de uma irmã, né, via e-mail. Eu vou deixar também aqui embaixo, né, é tudo minúsculo, Raquel Mariana com 2 N's, 2@gmail.com. Lá você pode mandar sua cartinha, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas hoje eu quero falar aqui, irmãs, sobre alguns perigos do jejum. Alguns perigos do jejum, irmã Raquel, isso, alguns perigos do jejum. O jejum tem alguns perigos. Mas antes disso, eu vou aqui beber uma água. Você gosta de água? Beba água, viu? Beba água, viu? Para funcionar bem aí os rins, a sua pele. Água é vida, né? E eu já fazendo ligação aqui com a palavra, né? Eu tô pensando, Marca, o que você tá pensando? Eu tô pensando em João 4, né? Que Jesus ele vai falar para aquela mulher samaritana, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, né? A água também, ela simboliza a palavra de Deus, né? Que ela limpa, que ela lava, que ela regenera o nosso espírito. Então a água da palavra ela é muito boa, né? E essa água, né, natural também, ela é muito boa. Então vamos lá. Irmã Raquel, alguns perigos do jejum. Existem alguns perigos, irmã Raquel? Existe. O perigo número 1 que eu quero aqui falar, conversar com todas vocês, você não... A primeira vez, vamos supor, né? Esse é o perigo número 1, vamos supor. É a sua primeira vez que você vai fazer um jejum. Você não tem hábito, você não sabia, ou então já tem muito tempo que você não faz. Irmã Raquel, Vamos supor, né? Uma suposição. Tô chegando aqui mais próximo, né? Mas assim, uma suposição. Tem tempo que você não faz o jejum. Você começar a fazer o jejum e ficar logo longas horas, eu não recomendo, irmã, isso é perigoso, né? É perigoso. Inclusive, no manual tá ali tudo passo a passo, tudo escrito, a orientação. E eu também, eu recomendo que você não fique longas horas, assim, no primeiro dia. E se você for jejuar um dia ou mais dias, eu recomendo logo assim de início, você que não tem o hábito, você tá entendendo? Se você estiver entendendo, coloca aqui embaixo. Eu não recomendo você ficar longas horas de jejum. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos para você entender. Você ficar 8 horas de jejum, 10 horas de jejum, 12 horas de jejum, 16 horas de jejum, 24 horas de jejum. Irmãs, eu não recomendo. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo, né, de uma irmã que também ministra, né, a palavra de Deus. Aí ela no meio da palavra, né, gosto muito de ouvi-lo, né,
as profetizações dela. E ela estava falando sobre jejum, né? Ela prega a palavra, ela abre a palavra, ela prega, ela não fala sobre um assunto específico como eu. Mas enquanto ela estava pregando a palavra, né, ali, né, falando, ela prega sobre Esté, prega sobre a palavra. E uma frase ali que me chamou a atenção na pregação daquela irmã é que ela falou que uma vez ela fez o jejum de 24 horas e ela quase morreu. E ali eu fiquei pensando, esse não é um dos motivos, né? É muito perigoso você fazer jejum assim logo de início, irmãs. É muito perigoso, eu não recomendo. Eu cito como um perigo, isso é um perigo, não pode, não se deve, né? Não pode, não se deve. O que eu recomendo é você fracionar. Um dia você fica 3 horinhas sem comer, no outro dia 4 horinhas, no outro dia 6 horinhas, e aí você vai aumentando gradativamente, né? Gradativamente, conforme a orientação de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Ou segundo a orientação do seu pastor, da sua pastora. Mas eu não recomendo, porque, irmãs, isso é muito perigoso. Pode dar problemas metabólicos, físicos, biológicos na tua vida. Irmã Raquel, claro, porque nós somos feitos de célula, né? Você viu uma célula, ali tem, né, o citoplasma e tem o núcleo, tem as mitocôndrias que são responsáveis pela energia do nosso corpo. E ela, assim, ela é fabulosa, né? Tem toda uma questão envolvida, irmãs, a nível celular. Quando você fica um bom tempo sem se alimentar, o teu corpo ele vai se utilizar da reserva energética que tem no teu corpo. E ali, irmãs, eu não posso falar com propriedade nesse sentido biológico, porque eu não sou uma autoridade no assunto, mas se você buscar várias orientações aqui no YouTube, você vai ver. Ocorrem fenômenos assim, irmãs, no corpo. E eu não recomendo você que não está acostumado ou acostumada a ficar longas horas de jejum, porque pode sim. Tem pessoas que dá tonteira, dá dor de cabeça. Aquela dor de cabeça é um pouco normal, 3, 4 horinhas. E depois você vai aumentando, é até um pouco normal. Mas tem pessoas, irmãs, que dá a sensação de desmaio, pessoas desmaiam. Então, assim, eu não recomendo. Você não recomenda, irmã Raquel? Não recomendo. Você que não tem uma prática de ficar longas horas de jejum, né, dias de jejum, eu não recomendo. Você que é um iniciante, comece o passo a passo. Lembra da academia, né? Academia lá você nunca levanta 50 quilos de uma vez ou 30 quilos de uma vez, né? 30 em cada lado, né? 30 em cada lado. Primeiro ele vai começar com 3 quilinhos, 3 de um lado, 3 do outro, depois 5 de um lado, 5 do outro, aí você vai levantando, né? Aí depois 10 quilinhos, aí você vai trabalhando a sua musculatura e assim é o jejum, né? O período mais difícil do jejum é quando você passa das 15 horas, quando você passa depois das 24 horas sem comer. Ali você não sente mais fome, né? Ali você não sente mais fome, ali você o teu espírito ele começa a ficar sensível ao mundo espiritual e a percepção é maior, né? Mas isso é um outro assunto, depois eu explico em outros vídeos que não é esse vídeo. Esse vídeo é só os perigos do jejum. Segundo perigo do jejum, irmãs. Segundo perigo do jejum é você, de repente, vai trabalhar. Eu não recomendo também. E você, de repente, você vai trabalhar. Você trabalha com obras, né? Faz obras na casa das pessoas. Ou você que é uma irmã, vai, de repente, pintar a sua casa, fazer
um algo aí na sua casa. E vamos supor, né, pintar casa, né, que você precisa subir a parede, fazer um esforço físico, gasto de energias. Eu não recomendo atividades que demandam muita energia e você fazer jejum. Não, irmã Raquel, não. Eu não recomendo. Por exemplo, você que trabalha de motorista, de aplicativo, ou você que trabalha com contas, você que trabalha com raciocínio, né? Ou um serviço braçal, que gasta energia da mesma forma. E o serviço também mental, intelectual, né? Tem pessoas que não têm um trabalho assim braçal, né? Braçal. Mas tem pessoas que têm um trabalho intelectual, de raciocínio, que envolve a mente, que também precisa de açúcar. Precisa, irmã Raquel? Precisa, né? Precisa. Enfim, né? Não fazer períodos de jejum quando você estiver nessas atividades. Raquel, então quando e como que eu vou fazer o jejum? Eu recomendo que você faça jejum em um momento que você esteja em casa. Um período que você esteja na sua casa. Ou fim de semanas, ou feriado, ou quando você chega à noite, durante o dia você se alimenta, aí no período de 6 da tarde até 6 do outro dia, eu não sei, o que Deus vai te orientar. Lá no manual eu tenho algumas opções de jejum, alguns horários, né? Ali tá tudo explicado. De uma linguagem muito simples, tudo explicado os horários, mas assim eu recomendo que você faça jejum em um momento em que você esteja em casa. E nesse momento que você esteja em casa, fique a sós com Deus, né? Fica no teu quarto, ou fica no teu quintal, ou fica em um lugar, em um canto, em um lugar, em um recinto, que ali você possa meditar na palavra do Senhor, ouvir louvores, orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, que Deus já fala muito com você na palavra. O que é diferente de você estar trabalhando, você está ali no jejum, e o teu foco está ali no jejum. E você está gastando energia, riscado, irmãs e irmãos, você ter um acidente de trânsito, desmaiar no trânsito, ou, irmãs, eu não recomendo. Equilíbrio e bom senso, né? Equilíbrio e bom senso, né? Eu recomendo equilíbrio e bom senso, tá bom? Então, esses foram alguns perigos, né, do jejum. Primeiro, jejum prolongado, sem que você não tenha o hábito de estar jejuando, eu não recomendo. Eu não recomendo também você que trabalha. E uma outra coisa também, um outro perigo do jejum, por exemplo, você ficar longas horas jejuando, tá? Agora eu quero falar aqui para você que já está em um nível intermediário, já para avançado. Eu não recomendo você que fica longas horas de jejum no propósito com Deus, na batalha espiritual, clamando, colocando aquela causa diante do Senhor. Eu não recomendo você que já fez ou faz longas horas de jejum, comer aquela comida carregada, ou seja, no tempero, ou então aquela comida assim, que tenha muita substância. Eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, um mocotó, uma feijoada, irmãs, são comidas que pesa, demanda uma energia, um trabalho avançado. Você pode passar muito mal, até parar no hospital, pode ocasionar um acidente, né? Comidas pesadas, angu é uma delícia. É uma delícia, irmã Raquel, aquele, né, com aquele caldo, pesa o estômago, né? Dá um suador assim, né? Quando você não está muito acostumado, dá um suador. Eu não recomendo, né? Comidas muito carregadas, aqueles frangos drumetes bem temperado com pimenta, com aquela coisa, né? Muito deliciosa.
Você saiu do jejum, calma, eu sei que você está com fome, que você quer saciar, né? A pessoa quer comer, se bem que depois de um longo período de jejum, o que menos você sente é fome, né? O que menos você sente é fome. Agora, quando você começa a comer, aí a fome, né? Mas assim, eu recomendo que você vá aos pouquinhos comendo, né? Bebe água, bebe um cafezinho, come assim, de pouquinho, irmãs, um pedacinho de pão, uma torradinha, e depois você vai pro prato, né? Um pratão mesmo, aquele prato pro teu estômago, ele começar a se restabelecer e receber aqueles pequenos sólidos, né? Aquela alimentação branda, se possível, algo pastoso, né? Um purê de batata, um purê de inhame. Irmãs, é maravilhoso, tá bom? Então, assim, é isso que eu recomendo. Eu, irmã Raquel, eu recomendo que você faça isso, porque é muito perigoso, irmãs, é muito perigoso, porque o estômago, ele possui, né, uma veia ou uma artéria. Eu não estudei sobre isso, mas existe uma irrigação sanguínea, né? Eu não sei, irmãs, não tenho nenhum problema de falar que eu não sei, mas certamente existem irrigações sanguíneas, seja por um vaso ou uma artéria importante ali irrigando seu estômago. Então, quando você coloca o alimento pesado no estômago, irmãs, ocorre uma descarga, né? Porque o nosso corpo também é energia e envolve impulsos elétricos e nervosos a nível de, aí já é neurônios e também a nível celular também, irmãs. Pode acontecer problemas sérios. Então, em nome de Jesus, né? Fez um longo período, tá saindo do jejum, bebe um cafezinho com leite. Eu não recomendo nem o café puro, né? Mas assim, um cafezinho com leite. Mas Raquel, por que você fala isso? Porque eu faço isso, né? Bebe aí um cafezinho com leite, nunca se me sentir tão mal, né? Ou se você fizer um jejum parcial, ficar longas horas e até dias, você bebe o líquido, né? Os sucos. Mas eu recomendo você saindo do jejum de longas horas, bebe um cafezinho com leite, um pãozinho pequenininho, né? E ali depois um biscoitinho, e ali depois você vai e come mesmo alimento sólido, arroz, feijão, batata, aquele frango suculento maravilhoso, carnes, né? Enfim, mas esses foram alguns perigos, né, do jejum. E uma outra coisa que não chega a ser um perigo, mas um alerta, né, uma precaução, você não ficar contando, falando muito para as pessoas que você está jejuando, né? Que você está num propósito de jejum e oração, que você está em jejum e oração. Ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber. A Bíblia vai dizer que a fé que tem para ti mesmo, né? Às vezes, na nossa falta de amadurecimento, né? E de vigilância, abrimos a boca para falar e às vezes um familiar que não está naquela mesma ligação do espírito não vai entender. Para evitar críticas, nossa, não sei para que ficar sem comer, Deus quer isso, aí começam as críticas. Por quê? Porque o teu nível espiritual, o nível que Deus já te elevou, quer te elevar, o outro não tem a condição ainda de alcançar. Então, para evitar, você não comenta, você não fala nada, lava o teu rosto, se arruma. Se arruma, irmã Raquel, se arruma. Coloca uma roupa, irmã Raquel, para ficar em casa, principalmente para ficar em casa, se arruma, coloca uma roupa cheirosa, uma roupa adequada. Você pode se arrumar, se maquiar, pode pentear, né, os seus cabelos, passa um batonzinho, passa cremezinho, se arruma, né, perfume, desodorante. Mães, tudo isso, amém? Ninguém precisa saber, né?
Enfim, que Deus abençoe, né? Uma boa higiene bucal também, né? Escovar bem os dentes, usar uma fita dental, aquele enxaguatório bucal. Enfim, mãe, ninguém precisa saber. É um algo secreto entre você e Deus. Amém? Deus abençoe, paz.